Muito obrigado, gente. O pessoal que toca também, né? Muito obrigado. Vamos lá, vamos à nossa série de reflexões. Estamos pensando aquilo que eu estou chamando de espiritualidade possível. Espiritualidade que dê para a vida. E na semana passada eu fiz uma breve introdução tentando justificar por que essa série de mensagens, por que esse tema. Isso, dentre outras coisas, surgiu no meu coração a partir de uma reflexão sobre como às vezes nós experimentamos algo no domingo, no culto, que não faz muito sentido para a vida prática da segunda-feira. A gente fala de uma fé, por exemplo, ou de uma dependência, como nós acabamos de cantar aqui, de um trabalho que é apenas descansar naquele que trabalha por nós. E que é lindo cantar, como a Ariadne cantou para a gente aqui, é maravilhoso, nós cremos nisso. Mas que não poucas vezes fica tão distante da segunda-feira e dos embates da vida. Não sei se para os irmãos e para as irmãs, mas para mim às vezes, crer, ou como a gente cantou, descansar no Senhor, não é algo tão simples, não é algo tão fácil. E eu fico me perguntando por quê. E essa reflexão é talvez uma resposta, por que é tão difícil? E eu tenho algumas suspeitas, e uma delas é porque nós muitas vezes falamos de uma espiritualidade que não é possível de ser vivida, não por pessoas comuns. Aliás, tem a ver com a forma equivocada que a gente vê os homens e mulheres de Deus na Bíblia. A gente olha para os homens e mulheres de Deus como se a vida desses homens e mulheres, fosse o tempo inteiro só vitória. E quando aparece o lado sombrio, o lado vergonhoso, parece que não chama tanto a nossa atenção, nós estamos apenas olhando para os heróis da fé. Enfim, é mais ou menos por aí que eu estou tentando pensar. E hoje eu quero falar sobre culpa. Sobre culpa. E eu quero que vocês me acompanhem em Gênesis. Abram suas Bíblias, por favor. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, nós vamos ler versos 8 a 10. E eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Gênesis, ou acesse e deixe lá no capítulo 3 de Gênesis. Diz assim: quando soprava a brisa do entardecer, um homem e a sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele dentre as árvores do jardim. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. Até aí. Quero orar mais uma vez. Senhor, diante da Tua palavra, nos aproximamos com os pés descalços, mas também com a expectativa de que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos aponte um caminho de fé possível, diante dessa angústia que nos persegue, chamada culpa. Nos ajuda, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Alguém já disse exatamente isso, que das angústias humanas, uma é universal, que é a culpa. Todos nós, seres humanos, todos nós, desfrutamos dessa angústia que nos persegue, chamada culpa. E logo hoje que eu pretendi falar de culpa, nós temos 3 psicólogas aqui, então vou citar Freud aqui, vocês me perdoem aí, tá? Mas vamos, 4, aliás, tem a Dejan também aqui, vamos lá. Freud diz que um dos problemas, ou uma das coisas que nos trazem essa condição de culpa,
essa sensação de culpados é que nós somos seres cindidos. A estrutura humana é a estrutura cindida, que ele chamou de ego ou superego, eu ou supereu. De um lado tem o eu e as minhas vontades, meus desejos, os meus quereres. Do outro lado tem eu novamente, e as minhas repreensões, e as minhas censuras, e aquilo que tenta me tolir. E esses dois eus estão dentro de mim. Aquele que quer fazer, aquele que deseja fazer, aquele que idealiza, que pensa, que cobiça, e ao mesmo tempo lá dentro tem aquele que fala: você não deveria estar desejando isso, você não deveria estar fazendo isso, você pensando isso. E isso, dessa angústia de mim contra mim mesmo, do eu contra eu mesmo, é que, segundo a psicanálise, está a gênesis dessa angústia que nos faz essa sensação de culpados. Paulo chama de outra coisa isso. Aliás, a Bíblia chama de outra coisa. Porque essa angústia que Freud coloca, né, do eu, ego, superego e id, né? Paulo diz da seguinte forma, Romanos capítulo 7, verso 19: o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero, e aí eu acrescentaria, que eu acho que eu não quero, e o bem que eu acho que eu quero, porque na verdade dentro de nós tem essas confusões de quereres, que às vezes a gente diz que quer algo, mas na verdade a gente querer aquilo. Eu queria querer ser bom, mas dentro de mim só pensa em vingança. Para mim é bateu, levou, mas eu sou cristão e eu não posso ser vingativo. Então eu queria ter um coração perdoador, mas eu carrego o rancor da infância. Eu não consigo perdoar, eu lembro do dia, da hora e do instante em que fulano de tal me disse isso, e eu queria querer perdoar. E a pergunta é: queria mesmo? Então dentro de nós tem essa confusão, essa doideira, mas nós somos cristãos. E aí a Bíblia fala que antes que a palavra chegue à nossa boca, tem o Senhor vigiando o nosso coração. E Jesus gostava de aumentar o nível, né? Porque Jesus falou o seguinte: olha, no Antigo Testamento o problema era você bater. Mas eu digo, se você odeia no seu coração, já bateu. Se você odeia, o problema é você adulterar. Mas se você olha de uma forma mais atenciosa para o marido, né? Porque a gente fala só do homem, né? Mulheres também desejam pular a cerca. Se você fica prestando muita atenção no marido da sua irmã, já pecou. Se você olha para aquela irmã e fala: irmã é uma bênção, né? Mas essa bênção tem outras conotações, já foi. Então o que a fé cristã faz? Aumenta o nível. Joga esse conflito que há dentro de nós para outras categorias. E aí, se tem alguém na face da terra, aliás, duas categorias de pessoas são culpadas, se sentem culpadas ad eterno. Primeiro são os cristãos. E segunda são as mães. Gente, não tem ninguém na face da terra que mais carregue culpa do que mãe. Não conheço. Se o menino vai bem na escola, a mãe... porque eu cobro demais, então ele pode ficar doente porque eu cobro demais. Aí se vai mal, é porque eu não cobrei direito. Se o menino cai, ai meu Deus do céu, ele caiu, a culpa é minha. Se não cai, fica na culpa, não leva o menino para correr, para brincar. E aí fica nessa culpa, o tempo todo, culpa. Se sai para trabalhar, fica culpada. Se fica em casa e tem restrições financeiras, fica culpada. É culpa o tempo inteiro, culpa. Então nós somos esses seres que carregamos essa angústia, essa culpa, esse conflito. E por conta disso, por conta dessa culpa, por conta dessa angústia que nos visita a alma, e que às vezes a gente não sabe nem de onde vem, é o que a psicanálise diz, que às vezes nós estamos sofrendo por algo que a gente imagina que poderia acontecer, que na verdade nem aconteceu ainda. E aí os ansiosos de plantão estão aí, né?
Talvez se, quem sabe, e aí já está aqui sofrendo a culpa. O certo é esse, que nós somos culpados. Mas como eu falei, Paulo diz que o problema dessa culpa, na verdade, desse conflito do bem que eu quero e o mal que eu não quero, e que às vezes se confundem o bem que eu não quero e o mal que eu desejo, está tudo ali dentro da gente. Paulo fala que o problema é o mal que habita nele. E ali eu acho que Paulo não está dizendo de uma força como um demônio ou o diabo que vem e inclina ele para o mal. O problema não é externo. O problema está justamente nesse ser cindido. Só que na perspectiva bíblica, esse ser cindido está, de um lado, a imagem, criação de Deus. A fagulha divina que há em nós e que às vezes deseja fazer o bem. E do outro lado tem um ser em queda. Um ser que viu o fruto e a restrição do Senhor, mas desejou ser igual a Deus. Desejou comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então dentro de nós tem esses dois, em conflito. A velha natureza e a nova natureza. A imagem e semelhança do Senhor e nosso estado de queda. E por isso que esse conflito há na gente. Esse texto de Gênesis, e eu já falei algumas vezes, eu vejo ele como um arquétipo. Em Adão e Eva tem a gente ali. Adão é um pouquinho de mim, Eva é um pouquinho de você. Nós estamos ali muito bem representados. O texto que eu li aqui, ele vem exatamente depois de Adão e Eva criarem o espaço em si para esse ser em queda. Até então era aquele que conversava com o Senhor. Até então era aquele que foi feito imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva, imagem e semelhança de Deus. Mas a serpente jogou ali. E aqui os psicanalistas vão talvez concordar comigo. Eu não creio que a serpente foi a culpada. Não. Creio que o culpado é essa predisposição nossa. A serpente apenas nos colocou no ambiente, apenas nos apresentou a vitrine, apenas disponibilizou a bandeja, mas somos nós que olhamos para o fruto e falou, interessante, essa proposta de ser igual a Deus me interessa, porque eu acho que foi exatamente isso, foi o fruto em si, apesar de olhar para o fruto e ver ele apetitoso, o texto diz isso, apesar de nele parecer algo saboroso, mas eu creio que o que fisgou Eva, o que fisgou Adão ali, foi justamente a proposta da serpente. No dia em que dele vocês comerem, vocês serão como Deus. Porque no fundo, todos nós queremos isso. Ser igual a Deus. Não para ser exaltado no mais altos céus e ter anjos cantando santo, santo. Não é isso. Mas é aquela sensação de superioridade, de ego absoluto. De eu ser o superior, que eu tenho a palavra final, de todas as coisas estar sob o meu controle, de tudo fazer de acordo com a minha vontade, e de, por exemplo, ter a minha família conforme a minha imagem e a minha semelhança. Por aí estão as propostas que o mundo nos oferece de sermos iguais a Deus. Mas uma vez sendo fisgado por isso, a sensação que se desdobrou a partir daí foi exatamente essa, de um ser culpado. De um ser culpado. Tem uma frase de Rousseau, que ele diz o seguinte, eu vou pescar aqui, eu trouxe meu caderninho para eu não falar errado, ele diz o seguinte, quem cora, olha que interessante, quem cora, quem fica com o rosto envermelhado, já está culpada. Já está culpada. A verdadeira inocência não tem vergonha de nada. Basta uma sensação que já te deixou desconfortável, que já precisou dar explicações a mais, já é um atestado de culpada. Já é um atestado de que tem culpa no cartório. Não precisa de mais nada. Quem cora, quem rubra o rosto, quem fica desconcertado, quem gagueja, quem precisa dar explicações. Sabe aquela pessoa que você fala assim, nós tínhamos um compromisso e você não veio, a pessoa já vem se explicando, já corou, já entregou o ouro, não precisa dizer mais nada. Quando eu era pequeno, acho que todo mundo aqui, me permita eu contar essa experiência de criança. A gente dizia o seguinte, se tivesse uma turminha brincando e subisse aquele fedorzinho, sabe? A gente falava o seguinte, quem tá com a mão vermelha que fez?
E quem era é a primeira que ia mostrar. A minha não está. Se apresentou a mão, já está culpado. Quem rubra, quem entrega o ouro, já está culpado. E nós somos esses seres. Aqui representados em Adão e Eva. Me acompanhe. Quando o Senhor fez aquilo que era comum, na viração do dia, em encontrar-se com Adão e Eva, a primeira reação dele foi se esconder. Por que se escondeu? Por que temeu? E a partir daí nós temos um diagnóstico, um retrato, uma foto, um quadro exatamente daquilo que pessoas culpadas, da forma como se comportam. Primeiro, todo ser culpado é um ser de medos. Tem medo. Segundo, todo ser culpado foge, vive em fuga. E terceiro, todo ser culpado tem um senso de inadequação. Sabe como está aqui? Primeiro, versículo 10, aliás. Olha o que o texto diz. Palavras de Adão. Quando ouvi a sua voz andando pelo jardim, fugi, me escondi. Me escondi porque tive medo. Tive medo porque estava nu. Fuga, medo e nudez. E como é que isso se desdobra para a gente hoje? E aqui, gente, os poderes desse mundo perceberam isso perfeitamente. Que a alma humana é uma alma em fuga, nós estamos fugindo o tempo inteiro. É uma alma amedrontada, nós somos seres de medos. E é uma alma inadequada. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a religião percebeu isso perfeitamente. Que nós somos seres de medos. E se utilizando do medo e da culpa, manipula as massas. Olha, se você não fizer, se você não der, se não for assim, você vai para o inferno. Você já ouviu falar do inferno? Sabe o que acontece lá? Então é melhor que você seja boa menina e faça exatamente o que o seu ungido de Deus falou. Mas não é só a religião, porque a religião já é meio clichê falar disso. O governo também faz isso. Os políticos também fazem isso. Tem um livro maravilhoso, que eu acho que tem uma turma aqui que vai conhecer, que é chamado de Política da Inimizade, a Shirley Bembe, conhece? Política da Inimizade, que ele vai contando a história de como os países colonizadores, os colonizadores criavam sempre um inimigo comum. Governos, os poderes, os reis sempre faziam isso, criavam um inimigo comum, para fazer com que todos depositem a sua ira, a sua rejeição a esse inimigo comum. E como é que ele cria esse inimigo comum? Despertando medo. Então já tivemos medo dos ciganos, dos muçulmanos, do pessoal do Oriente Médio, já tivemos medo dos negros, já tivemos medo das pessoas em situação de rua, da comunidade LGBT, e aí a sociedade vai criando esse inimigo comum, esse bode expiatório, porque uma vez tendo medo daqueles, eles se apresentam como a solução, e você não precisa ter medo, porque eu cheguei para resolver os seus problemas. Por que eles fizeram isso? Porque percebeu que nós temos medo. E esse medo que nós temos nasce justamente da ruptura que o pecado causa. O pecado não apenas nos afastou de Deus. O pecado fez com que a gente rompesse com Deus, mas fez também com que a gente rompesse com a criação de Deus, fez com que a gente rompesse com o próximo e o pior, fez com que a gente rompesse com a gente mesmo. O pecado faz isso. E aí tanto a religião, quanto o governo, quanto o Estado perceberam isso e manipulam esse ser de medo e esse ser de culpa. E aí nós somos esses amedrontados. Mas além do medo e da culpa, tem essa sensação de inadequação. E como a gente enfrenta essa sensação de inadequação? Criando um lugar, ou nos apropriando de um lugar onde ali nós somos bem-quistos, bem-sucedidos, onde ali nós temos uma performance invejável. E aí eu vou dar um exemplo. Aliás, não tem nada mais apropriado para que a gente fuja e construa um mundo adequado, onde a gente não se sinta inadequado, do que as redes sociais. Ali eu sou bonito, ali minha vida é o tempo todo boa, ali eu só tenho pessoas legais,
Ali a minha reflexão é interessante. Os textos que eu posto mesmo, você já viu? Sou inteligente. Ali eu tenho uma performance extraordinária. E se alguém se atrever a duvidar disso, eu bloqueio. Não preciso lidar com pessoas que são opositoras, ou pessoas que criam desconforto. Não preciso disso. E as Big Techs, né, perceberam isso de tal forma que agora estão trazendo um projeto maravilhoso, chamado Metaverse. Que ali você vai criar um personagem, e ele vai ser brilhante. E ele não vai ter angústia. E ele não vai ter medo. E ele não vai ter desespero que carrega a alma das pessoas. Ali não, ali vai ser um mundo perfeito. E as Big Techs perceberam isso. Tanto é que basta você falar alguma coisa que no seu celular, smartphone, vai aparecer um monte de sugestão daquilo que você procura. Você não precisa ter trabalho. Ali vai estar tudo nas suas mãos, tudo. Eu lembro que já tem um tempo, lá para 2010, por aí, eu li um texto do Bauman, que era Passarinhos Azuis, ele comentando sobre o Twitter. Que ele fala, a gente está acostumado com a vida do Twitter, das redes sociais. 144 caracteres é suficiente. Para que discussões profundas? Para que 144? Fala, só tenho 144 caracteres para você me explicar tudo. Para a gente conversar sobre tudo. Para você conversar sobre o seu filho, para você falar das suas dores, das suas angústias. 144 caracteres. Passou disso, não tenho tempo. Passou disso, é chato. E olha como as redes sociais vão percebendo isso. Antes os vídeos, olha, os vídeos do YouTube eram longos, agora tem os shorts. Você não tem tempo. Tem que ser rápido, breve, explique rápido, 1 minuto, fale tudo. E nós vamos nos acostumando sobre isso. Eu lembro que eu conversei com Stephanie e com Bela no domingo passado, rapidinho ali antes do culto, e isso é tão, nos fisga de tal forma que eu vou pedir para você fazer um exercício. Se você tem Instagram, quando chegar em casa, veja lá no seu smartphone quanto tempo você passou hoje no Instagram. E depois analise se você percebeu esse tempo passando. Ou se você teria esse tempo, por exemplo, para estudar aquela disciplina que você está tendo dificuldade, ou para ter aquela conversa sincera que você precisa ter e vem adiando há um tempo. Não teria tempo para isso. Mas por que as redes sociais nos ajudam, nos captam, nos roubam? Porque ali eu não preciso mostrar a minha nudez. Ali eu estou em cima de muitas capas. Ali eu estou apresentando o meu lado luminoso, o meu lado brilhante. A minha foto perfeita, porque até nisso nós somos fakes, né? A gente tira 10 fotos para escolher uma para postar. Porque não pode ser de imediato, né? Tira uma foto qualquer e coloca. Não pode ser, a gente tem que arrumar legalzinha. E isso aponta apenas para essa condição nossa. Porque nós carregamos essas 3 coisas o tempo inteiro. Essa sensação de inadequação. Essa sensação de medo. E eu preciso transferir esse medo para alguém. E essa sensação de culpado, eu sou culpado. Mas nós também fugimos. E se tem uma pessoa que é um ser na Terra que é especialista em fugir, somos nós. Tem uma frase do Homer Simpson, que eu gosto sempre, que ele diz o seguinte: a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Eu coloco em quem eu quiser. Eu coloco na minha mãe, que não me deu atenção na minha infância, e por isso eu sou assim. Eu coloco a minha culpa na mulher que tu me deste, Senhor. Porque foi isso que Adão fez, né? Quando Deus pergunta, Adão, por que você fez isso? Também você me dá uma mulher dessa, né, Senhor? A culpa foi dela. Aliás, na verdade, Adão está colocando a culpa em Deus. Porque foi Deus que deu a Adão essa mulher. Então ele coloca em Eva, olha Deus. Enfim, estava aqui tranquilo, assistindo meu futebol, e ela veio com um fruto aí. Então, a gente vai fugindo. A gente vai fugindo dos ambientes. Quer ver outras fugas que a gente faz? A gente foge para um ambiente que nos é favorável. Então eu preciso construir uma vida acadêmica e profissional brilhante, porque na verdade eu não quero me deparar com os dramas. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com alguém, e a pessoa era muito aplicada na igreja, trabalhava bastante, aí eu conversando com ele, ele falou, na verdade eu fico aqui porque eu prefiro estar aqui do que em casa. O que é que isso está? Que fuga é essa? Eu prefiro me dedicar à leitura, e eu leio bastante, porque na verdade eu não quero me deparar com as pessoas da minha casa. Então eu sou uma pessoa muito admirada lá fora, porque na verdade em casa eu não sou muito legal não, então eu preciso apresentar para os outros uma pessoa maravilhosa. O que é isso? Fuga. A gente foge o tempo inteiro. O tempo inteiro nós estamos em fuga. E a grande pergunta que eu me fiz, porque eu sou réu confesso nisso aqui,
Eu me vejo muitas vezes fugindo. Eu me vejo muitas vezes procurando um ambiente que me é confortável. Pessoas que falem o que eu quero que elas falem. Mas eu já falei outras vezes, eu acho que é importante a gente cultivar, por exemplo, amigos que tenham liberdade e coragem suficiente para olhar nos nossos olhos e falar a verdade. Eu vi uma frase semana passada que eu fiquei pensando. Está naquele documentário O Dilema das Redes. Que a frase mais impactante que eu acho naquele documentário é: a verdade é chata. Verdade mesmo? Chata. A gente precisa construir uma outra coisa que todo mundo sabe que não é verdadeiro, mas que é mais legal. Todo mundo sabe que é ficção, mas a gente gosta mais. Porque é verdade mesmo. Senta aqui, vamos conversar olho no olho. A sua vida é essa, você é assim, seus problemas são esses, você precisa tratar isso. É chato. Mas a gente precisa de pessoas chatas para falar com a gente. Porque senão a gente vai vivendo de fake em fake, de superficialidade em superficialidades. E eu aprendi uma coisa para a minha caminhada, que é que Deus não se relaciona com personagens, não pense. Deus se relaciona com pessoas. Deus não se relaciona com a sua performance, com o seu desempenho nem dentro da igreja. Deus se relaciona com você juntamente com os seus dramas, com as suas angústias, com os seus medos, com quem você é. Essa pompa, essa performance impressionam as pessoas, mas a Deus, não. E o mais interessante é que Deus conhece a gente exatamente como somos, e ainda assim nos ama. As pessoas que precisam de condições, Deus não, o amor de Deus é incondicional. Mas a pergunta, como eu estava falando, a pergunta-chave aqui é o seguinte: como é que a gente vive uma espiritualidade possível sendo seres de culpa? E eu responderia: pela fé. Sabe por que pela fé? Porque quando a gente vai para esse texto aqui, a forma como Deus age ou responde é de uma graça maravilhosa. Porque a primeira ação de Deus, depois que ele chama Adão, depois que ele chama Eva, ele vai para a serpente. E na serpente tem ali aquilo que os teólogos chamam de proto-evangelho. Me acompanhe, por favor. Versículo 13, de Gênesis 3. Então o Senhor perguntou à mulher: o que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor disse à serpente: uma vez que você fez isso, é maldita. Maldita é você entre todos os animais, domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o seu próprio ventre. Rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente da mulher. Ele, o descendente da mulher, ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Perceba que ele não está falando entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, não. O que Deus falou para a serpente foi o seguinte: olha, você vai ser maldita, e a serpente, arquétipo do mal, do inimigo das nossas almas, você será maldito para sempre. E os seus descendentes serão inimigos do descendente da mulher. Não é da descendência da mulher, mas haverá um dentre os filhos de Eva que esmagará a sua cabeça para todo sempre. Você vai ferir o calcanhar dele, é verdade. Ele vai subir a cruz, ele vai ser humilhado, ele vai ser espancado, ele vai morrer. Mas o que ele fará sobre você vai ser para sempre. Ele vai esmagar a sua cabeça, ele vai te destruir. E esse descendente da mulher é o Cristo. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: de fato, seres humanos, vocês são culpados mesmo. Vocês estão cindidos, vocês vão viver carregando essa angústia e essa declaração de culpados. Sim, serão. Por tantas coisas. Mas vocês não precisam ser esmagados pela culpa. Porque eu vou enviar um que vai destruir todo o mal, para todo sempre. E ainda que vocês carreguem essa sensação de culpados, que é inevitável que vocês carreguem, vocês carregarão com a certeza de que todo o mal foi destruído na cruz do Calvário. Todo. E sabe por que isso
isso acontece e nós podemos ter certeza disso? Porque depois que Deus diz isso para a serpente, ele vira novamente para Adão e Eva e dá um veredito que parece ser uma maldição. E eu não vejo como uma maldição. O que Deus diz para Eva e depois para Adão é o seguinte, versículo 16. A mulher diz: farei mais intensas as dores da sua gravidez, e com dor você dará luz. Agora salto para o versículo 18, falando com o homem agora. Versículo 17. Uma vez que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto que ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua culpa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá do fruto dos seus grãos, dos seus frutos e grãos. O que Deus está dizendo aí para Adão e Eva é o seguinte: o que vocês fez colocar vocês na condição de culpados, é verdade. E a morte começou a operar, começou a atuar no meio de vocês, é verdade. Mas mesmo vivendo em uma situação de morte, mesmo vivendo em situações que vai produzir sim no coração de vocês angústia e culpa, ainda assim no meio de vocês eu produzirei vida. Ainda assim a morte não reinará para sempre, eu vou fazer com que nasça vida. Isso é graça. Porque mesmo a mulher culpada e pecadora, ela gerará vida. Mesmo o homem amaldiçoando toda a terra por conta do seu feito, a terra dará vida. Porque diante de Deus nós sempre encontraremos graça. Mesmo vivendo um caos da vida, mesmo diante de todos os desdobramentos desse mundo que nós vivemos, e das nossas falhas, que fazem com que eu olhe para mim e fale: de fato, eu fujo, de fato, eu me sinto inadequado mesmo, de fato, eu tenho culpa, mas nada disso vai ser poderoso o suficiente para me esmagar, porque em minha vida, o Deus da vida, insistentemente, produz vida. Produz vida. Eu acho que essa resposta de Deus aqui para Adão e Eva é justamente a graça. Porque se nós vamos enfrentar essa sensação de culpa pela fé, olhando para o Cristo, para a graça manifesta no Cristo que se nos alcança com perdão, que nos dá novas oportunidades. O que é o Evangelho, senão uma proposta de novas oportunidades? O que é o Evangelho, senão a condição de que, de fato, você errou, mas, como nós cantamos, porque Ele vive, tem sempre o amanhã. Porque Ele veio em nossa direção, eu não preciso ficar o tempo inteiro remoendo a minha culpa e a minha condição. Ele me dá uma nova oportunidade, Ele me reergue, Ele me aponta novos caminhos, Ele me ajuda, inclusive, a reescrever a minha história. Essa é a boa nova do Evangelho, e isso se manifesta dessa forma mesmo. Senhor, olha, está tudo ruim, e talvez você olhe só morte, mas creia que eu vou produzir vida, todas as vezes que vocês se apegarem a mim. Mas ainda assim, eu acho que de tudo isso, o gesto mais gentil, mais amoroso de Deus está no versículo 21. No versículo 21 diz assim: e o Senhor Deus fez roupas de pele de animais para Adão e Eva. E eu acho que a mensagem é o seguinte: olha, eu sei que você é um pecador, uma pecadora, eu sei que vocês falharam, mas vocês pecaram diante de um Deus perdoador de pecadores, e não precisa ficar se sentindo inadequado na minha presença. Eu vou te perdoar e vou cobrir as suas vergonhas. Acho que é a mensagem que está aqui para a gente. Porque já que não tem como fugir dessa sensação que nós nos encontramos, de querer fazer o bem e não conseguir, e o mal que a gente tenta, a gente faz terapia, a gente faz sessão de descarrego, a gente conversa com um amigo, a gente fala um monte de coisa, ora, jejua, e não consegue, aquele mal nos perturba. Essa é uma condição que nos encontramos. Ainda assim, a gente tem um Deus que fala: vamos lá, tenta mais uma vez, vamos lá, vamos para uma nova oportunidade, não precisa se sentir mal, não precisa se sentir envergonhado, não precisa ficar cabisbaixo, levanta a cabeça, eu sou um Deus perdoador de pecadores. E aquele que poderia expor as nossas vergonhas, e aquele que poderia nos declarar culpados, sussurra em nossos ouvidos: eles não te condenaram, nem eu te condeno. Aleluia. Nem eu quero que você fique constrangido,
Nem eu quero que você fique se sentindo para baixo, não. Vem cá, cobre essas vergonhas, levanta a cabeça. Eu sou um Deus perdoador de pecadores. Eu não acho que o Evangelho é uma proposta para a gente escapar ou terceirizar a nossa responsabilidade de culpado, não é isso. O convite do Evangelho é que a gente dê de cara com os nossos demônios, que a gente dê de cara, e dê de cara não apenas da luta do ego com o superego, não, é dê de cara desse ser em pecado, miserável homem que sou, como diz Paulo, mas que dá graças a Deus por Jesus Cristo, porque é Ele que nos dá novas oportunidades, sempre. Como é que nós enfrentaremos a culpa? Pela fé no Cristo que me perdoa, que levanta a minha cabeça, e que diz, vamos lá tentar de novo? E se eu cair? E se eu pecar? João nos diz algo interessante. Ele fala assim, não pequeis não, filhinhos, não pequeis. Contudo, se pecar, contudo, se você fizer de novo o que você jurou de pé junto que não faria, ontem você disse isso, mas fez de novo hoje. Se pecar, vocês sempre terão advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que justifica todos os pecadores. A nossa fé é possível, meus irmãos e irmãs. É possível, porque nós nos relacionamos com Deus que é perdoador de pecadores e que nos ajudará a enfrentar os nossos dramas, porque, como diz Paulo, Ele está fazendo em nós uma nova criação a partir de Cristo Jesus. Amém por isso? Que Deus nos abençoe e nos ajude em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Eu queria orar. Desculpa a expressão, mas às vezes eu me acho um sem vergonha. Porque eu não tenho muita vergonha de dizer dos meus dramas, não. Como eu falei aqui, eu coloquei um espelho diante de mim. Porque eu acredito que Deus não se relaciona com Lázaro, o pastor que está aqui no púlpito. Que inclusive a irmã Eliane me disse que eu estava muito bonito hoje. E eu acho que ela tem razão. Mas nem sempre eu estou muito bonito. Nem sempre eu estou cheio de fé. Nem sempre eu tenho uma palavra de encorajamento. Às vezes eu fujo. Às vezes eu tenho medo. E eu creio que Deus se relaciona com Lázaro, pastor, mas se relaciona com Lázaro que ora, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Então, eu estou dizendo isso, não para comover vocês, mas para encorajar, porque eu sei. Que no nosso imaginário tem aquela ideia de pastor como alguém que está num nível superior. Não estou. Não quero estar. Falei na condição de um irmão de vocês que, assim como vocês, quer amar a Jesus e viver para a glória de Deus. E eu falo solidário a todos vocês que desejam isso. Se é o seu caso, eu queria te convidar para orar comigo. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela palavra de esperança do Evangelho, que é esperança para os cansados e sobrecarregados dessa vida, para os que carregam a angústia de que não é bom o suficiente, de que não agrada o suficiente, daqueles que queriam ser outra coisa, mas se vê sendo aquilo que não queria ser, o mal que não queria é isso, é fujão, terceiriza responsabilidades, camufla, sustenta uma imagem fake. Mas nós sabemos que no Evangelho nós não precisamos disso, porque o Senhor nos conhece inteiramente e ainda assim insiste em nos amar, aleluia. E diante do Senhor podemos ser quem somos, com a certeza de que somos perdoados, ainda que a culpa nos esmague, nós somos perdoados, ainda que as circunstâncias nos oprimam, nós somos perdoados, ainda que as pessoas apontem o dedo e coloquem sobre nós toda a culpa de ser quem somos, em Cristo Jesus, nós somos perdoados e acolhidos exatamente como somos, para experimentar de Deus a transformação necessária e a única capaz de fazer de um culpado, uma culpada,
um ser perdoado diante do Deus que nos ama e que está operando poderosamente em cada um de nós novas todas as coisas. Opera isso nas minhas irmãs e irmãos aqui, ó Pai. Faz brotar neles essa certeza, pela fé, de que eles não precisam viver esmagados pela culpa, mas convida, o Evangelho que convida generosamente, amorosamente, sacrificando outro, para que com suas peles cubra as nossas vergonhas. Muito obrigado, ó Deus, por essa boa nova de salvação, e que nos liberta dessa culpa que nos esmaga. Liberta minhas irmãs e meus irmãos dessa noite, e opera neles, pela fé, esse poder perdoador do Evangelho de Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém.